Pobres pensam em obstáculos. É o verdadeiro muro da lamentação. Eu acredito muito que o sucesso financeiro da pessoa ele está muito atrelado à sua mentalidade. Nós temos dois tipos de mentalidade: a mentalidade de escassez e a mentalidade de crescimento. Pessoas ricas, elas pensam em oportunidades. E o primeiro passo é mudar a mentalidade, gente. Feito isso, sua conta bancária vai mudar. Boa! Sabe aquela ideia que a gente ouve em todo lugar? Quase um mantra. A de que a grande diferença entre ricos e pobres está na cabeça, na mentalidade. De um lado, a tal mentalidade de crescimento, do outro, a mentalidade de escassez. Bom, a nossa análise hoje vai mergulhar num material que bate de frente com essa noção. A gente tem aqui um trecho de A Realidade Material Molda a Mentalidade. E o autor argumenta que essa visão é superficial e até desonesta. Então, nossa missão é entender o argumento a fundo. Por que as condições concretas, sabe? O dinheiro no banco, a rede de apoio, por que isso seria mais decisivo para a nossa forma de pensar do que a pura força de vontade? E o interessante, né, é que o texto não para só na crítica. Ele propõe uma inversão de lógica que eu acho que é o centro de tudo. Em vez da gente pensar que a mentalidade é a causa do sucesso, o convite é para enxergar como uma consequência. Uma resposta, muitas vezes, super racional ao ambiente que a pessoa vive. Certo. Vamos começar por aí, então. Essa ideia da mentalidade de escassez. O texto já começa atacando essa noção de que alguém pobre escolhe pensar de um jeito limitado. A gente ouve muito isso, né? Que bastaria, sei lá, virar uma chavinha na cabeça. O autor rejeita isso completamente. Completamente. O ponto central dele é que a escassez, para quem tem pouco recurso, não é um conceito, não é um mindset, é uma força objetiva, é matemática, é diária. E ele usa uns exemplos muito potentes, justamente por serem concretos. Ele diz, olha, contas têm data de vencimento, o aluguel não espera. E tem uma frase que para mim é a mais impactante. A geladeira vazia não aceita pensamento positivo como substituto. Isso âncora a discussão na realidade, né? Mostra o limite do pensamento quando a necessidade bate na porta. Nossa, essa imagem da geladeira vazia é muito forte. Isso me faz pensar, um defensor da mudança de mindset poderia dizer que, mesmo ali, a atitude mental é que faz a diferença. O texto chega a abordar isso? Essa aparente contradição? Aborda, sim. E ele faz isso de uma forma brilhante, introduzindo um conceito-chave: o custo do erro. Pensa assim. Para quem tem uma rede de segurança, um erro, sei lá, um negócio que não deu certo, vira uma lição. Vira até um capítulo bonito na biografia de sucesso. Agora, para quem vive no limite, um pequeno erro de cálculo pode ser uma catástrofe. Exato. Uma catástrofe. Pode ser o começo de uma dívida que virou uma bola de neve, a perda da casa. Então, o que de fora chamam de mentalidade limitante, tipo ser averso a risco, preferir o certo ao duvidoso, o texto argumenta que isso não é falha de visão, é uma estratégia de sobrevivência sofisticadíssima. Entendi. Então, o que de fora parece falta de ousadia, na verdade, é uma gestão de risco super calculada, num ambiente onde as consequências de errar são altíssimas. Exatamente. E é nesse ponto que a crítica do autor fica mais ácida. Ele afirma que chamar essa prudência de fracasso ou essa adaptação de covardia mostra uma desconexão perigosa com a realidade de milhões de pessoas. É como criticar um jogador de xadrez por não ser arriscado, sem ver que ele só tem 2 peças no tabuleiro. Cada movimento precisa ser defensivo. Faz todo sentido. Se a mentalidade de escassez é uma resposta racional, isso me leva para o outro lado da moeda. E a famosa mentalidade de crescimento. O texto explora de onde ela vem. Ela surge assim, do nada, só com força de vontade? De jeito nenhum. O texto argumenta que essa mentalidade também precisa de condições materiais para nascer. Ela não surge no vácuo. O autor fala que ela precisa de um terreno fértil, e ele até detalha os nutrientes desse terreno. Primeiro, estabilidade financeira. A tranquilidade de saber que o básico do próximo mês está garantido.
Isso por si só já libera um espaço mental gigantesco. Tira a cabeça do modo de sobrevivência constante, né? Justamente, o segundo nutriente, uma rede de apoio, família, amigos, contatos, alguém que pode te dar um conselho, um lugar para ficar se tudo der errado. Terceiro, tempo livre, que é um luxo, né? Para quem precisa emendar 2 empregos. E por último, acesso à educação de qualidade. É nesse ecossistema que o erro passa a ser tolerável. Aí o fracasso vira feedback, vira aprendizado. Essa questão da rede de apoio me parece central. O texto detalha que tipo de capital é esse? É só dinheiro ou vai além? Ah, vai muito além. O texto fala do capital social, do capital cultural, acesso a pessoas que podem te aconselhar, que conhecem nos atalhos, que conhecem as regras não escritas de certos ambientes, sabe? Isso tudo é uma pólice de seguro invisível. E a ausência dessa pólice é o que torna aquela analogia que ele usa tão poderosa. Aquela dos 2 jovens que abrem um negócio. Exata mesma. Ele pede para a gente imaginar 2 cenários. No primeiro, um jovem de família rica abre um negócio, investe, trabalha, mas quebra. O que acontece? Ele volta para casa, ganha um consolo, talvez viaje para recalibrar, a experiência vira iniciativa empreendedora no currículo. Ele ganhou uma história. Agora o segundo jovem, origem pobre. Pega o empréstimo talvez com a agiota, usa o dinheiro da família, tem o mesmo sonho, a mesma garra. O negócio também quebra. O que acontece com ele? Uma dívida impagável. Exato. Uma dívida que pode assombrá-lo por anos, destruir o crédito, fechar portas. A diferença é brutal. O mesmo fracasso tem um custo completamente assimétrico. Um ganha experiência de vida, o outro uma dívida que pode definir o resto da vida dele. E essa assimetria é o ponto central da crítica. O autor conclui que colocar essas 2 mentalidades lado a lado, como se fossem só escolhas de atitude numa prateleira, não é só uma simplificação grosseira. Ele diz que é socialmente irresponsável, porque mascara a estrutura de privilégio que permite que uns possam se dar o luxo de arriscar. Certo. Se a diferença é tão estrutural, tão material, por que essa narrativa da mentalidade individual é tão popular? O texto tenta explicar isso? Sim, e essa é a parte mais política do argumento, eu diria. O texto sugere que essa narrativa tem uma função ideológica muito conveniente. Ela desloca a responsabilidade. Se a culpa da dificuldade financeira é a mentalidade errada da pessoa, a gente não precisa mais falar sobre salários baixos, sobre precarização do trabalho, sobre juros. Sobre o sistema. Exato. A culpa sai do sistema e cai toda nos ombros do indivíduo. Mas espera aí. Alguém poderia argumentar que a atitude mental importa sim, que mesmo no cenário mais adverso, a força de vontade faz diferença. O texto nega isso por completo ou só contextualiza? Ele contextualiza e essa é uma distinção muito importante. O autor não está dizendo que esforço, disciplina, que isso não importa. O que ele critica é a narrativa que transforma esses fatores nos únicos fatores. É pegar uma peça do quebra-cabeça e dizer que ela é o quebra-cabeça inteiro. E a consequência disso é que a desigualdade, que é um problema estrutural, é varrida para debaixo do tapete e no lugar entram os slogans motivacionais. E aí quem está no topo se sente totalmente merecedor, né? Foi a minha mentalidade superior. E quem está na base carrega um fardo duplo, o da dificuldade e o da culpa moral por não pensar certo. Esse ponto do julgamento moral é ainda mais pesado. O texto aprofunda nisso. Sim, e é fascinante, de um jeito meio assustador. A análise mostra como a coisa evolui de uma explicação econômica para um julgamento de caráter. A escassez deixa de ser uma condição e vira uma falha moral, ou até espiritual. Nessa ótica, o pobre não é só alguém com menos dinheiro, é alguém negativo que atrai a falta. E por outro lado, o rico não é só bem-sucedido, ele é mais evoluído, iluminado, que vibra na abundância. O texto chama isso de uma mistificação que serve para legitimar uma hierarquia social que é, na verdade, construída. Então, a narrativa toda é uma simplificação que ignora o contexto e ainda adiciona um julgamento moral em cima. Qual seria a alternativa que o autor propõe? O que ele coloca no lugar disso? Ele propõe uma mudança radical de foco.
sair da mentalidade e ir para a matemática. A mensagem central dele é ambição, criatividade, disciplina. Isso não é monopólio de ninguém. O desejo de melhorar de vida é universal. O que muda, e muda drasticamente, são as variáveis materiais dessa equação. E quais seriam as principais variáveis, segundo ele? Ele lista algumas que são cruciais. Primeiro, as condições de partida. É muito diferente começar uma corrida já no quilômetro 10, né? Com certeza. Segundo, a margem de erro. A capacidade de aguentar 1, 2, 3 tropeços sem que isso seja o fim do jogo. E terceiro, o custo das decisões. O peso de escolher entre pagar uma conta e fazer um curso é imensamente maior quando não tem rede de segurança. E ele bate na tecla. Isso não é mindset, isso é realidade concreta. É um ponto muito forte. Mas ao focar tanto nas condições materiais, ele não corre o risco de ser acusado de promover vitimismo, de que nada depende do esforço da pessoa. O texto antecipa essa crítica e a enfrenta. O autor defende que reconhecer o peso da realidade material não é vitimismo. É, antes de mais nada, uma questão de honestidade intelectual. Não é negar a importância do esforço. É se recusar a ignorar as outras variáveis. É como analisar um jogo de futebol. Não dá para falar só do talento do jogador sem mencionar o gramado, o juiz, o vento. Olhar o quadro completo não é dar desculpa, é fazer uma análise séria. Uma análise honesta. Exato. E isso nos leva à tese final dele, que amarra tudo. Qualquer discussão séria sobre sucesso e mentalidade precisa obrigatoriamente começar pelo concreto, pelas estruturas, pelas oportunidades, pelas limitações. A conversa não pode começar e terminar com frases de efeito, que no fim das contas culpam o indivíduo e absolvem o sistema. Ok. Recapitulando então. A grande ideia que a gente tira desse material é que a mentalidade não é bem uma escolha isolada, mas sim uma resposta, uma adaptação ao ambiente material. E ignorar esse contexto, como muitas narrativas fazem, leva não só a uma compreensão torta da realidade, mas a um julgamento muito injusto sobre sucesso e fracasso. Perfeito. E com base nessa lógica toda do texto, fica aqui um pensamento para reflexão. Se a mentalidade é, em grande parte, uma resposta a um ambiente, isso levanta uma questão importante, né? Que tipo de mentalidade coletiva, de inovação, de colaboração, de tomar risco de forma construtiva poderia surgir numa sociedade se a rede de segurança material para todos fosse fortalecida? Que potencial humano, que criatividade a gente pode estar deixando de acessar por confundir a prudência que nasce da necessidade com falta de ambição?